processo é o 0460192022, Dr. Juvenal Kleiber e Dr. Leandro Finelli. Senhora presidente, como o doutor Leandro Finelli já fez algumas considerações acerca do tema, eu quero lembrar apenas, senhora presidente, que trata-se de uma ação proposta pelo Ministério Público, uma ação civil pública proposta pelo Ministério Público lá na base, mais precisamente na cidade, na comarca de Tocantinópolis, onde o Ministério Público atribui, senhora presidente, como bem disse o doutor Finelli, atos de improbidade administrativa aos então gestores, prefeitos municipais daquela municipalidade, mais precisamente o senhor Fabião Gomes de Souza, ele também tendo como requerido o senhor Paulo Gomes de Souza, também prefeito municipal, esse na atualidade é o prefeito municipal do município, com mandatos de 2017 a 20 e 2021 a 2024. Também aparece no polo passivo, senhora presidente, desta ação, o Tocantinópolis Esporte Clube, representado pelo seu presidente. Também o presidente é o prefeito municipal Paulo Gomes, que é o presidente do clube, e também o município de Tocantinópolis. Senhora presidente, primeiramente eu quero fazer aqui uma consideração, já de pronto, com relação à importância do Tocantinópolis. Eu sou desportista, reconheço a importância do Tocantinópolis, é sem dúvida nenhuma um dos grandes times do estado do Tocantins, talvez o mais importante, com mais expressão no cenário nacional. Embora no estadual talvez não seja, mas no cenário nacional eu imagino que o Tocantinópolis seja de fato o time com mais expressão. E não se quer aqui, evidentemente, desconhecer essa importante particularidade que ronda o processo. De fato, o Tocantinópolis é, de fato, um time importante que merece, sim, a atenção de todos nós, merece o carinho da população que tem, de fato, não apenas a população de Tocantinópolis, mas todo o estado de Tocantins que gosta de esporte, gosta de futebol, sabe efetivamente admirar os feitos do Tocantinópolis, o seu crescimento. Mas o que nós discutimos aqui é simplesmente a questão da legalidade ou não dos repasses que foram feitos, e isso o doutor Finelli há de convir comigo que não há nenhuma contestação nos autos com relação aos repasses feitos, tanto pelo senhor Fabião, enquanto prefeito municipal de Tocantinópolis, na época em que foi prefeito, como também pelo senhor Paulo, também prefeito municipal de Tocantinópolis. O que nós discutimos e o que o Ministério Público entende a partir de uma ação civil pública que foi instaurada para apreciar esses fatos é que, de fato, não havia respaldo legal para se fazer esses remanejamentos de recursos que chegaram na ordem de 5 milhões, mais de 5 milhões de reais repassados do município, ou seja, dos cofres públicos, para o time do Tocantinópolis. Então, eu inclusive, nessa questão de mérito, eu até não vou me prolongar muito, eu acho que essa questão de mérito ela vai ser apreciada lá para frente. Né? O que traz estranheza ao Ministério Público e, sobretudo, ao promotor de justiça lá na base, e aqui nós acompanhamos esse posicionamento, aqui o juiz de direito, embora reconheça que os repasses foram feitos, reconheça que teve efetivamente uma recomendação ou uma manifestação expressa do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, no sentido de alertar o município sobre as irregularidades com relação aos repasses efetuados, isso essa consideração feita pelo Tribunal de Contas foi lá atrás. A lei municipal 517/91, essa lei efetivamente existe, mas a lei ela estabeleceu um marco permissivo para se fazer um repasse único. Não se pode entender que a lei autorizou o município a repassar recursos para o clube da cidade ad eterno, parcelas mensais, como se tem feito. A redação do artigo foi feita da seguinte forma, ela está da seguinte forma, e veja que o promotor de justiça ele faz essa menção, ele não ignora a existência da legislação, ninguém ignora a existência dessa legislação que autorizou naquele momento, ou seja, em 1991, né,
ainda no início do Tocantinópolis, quando o time ainda era considerado, inclusive, um time amador. Depois o time cresceu. O time hoje ele recebe verbas da CBF e verbas vultosas. É fato que é pela sua participação e seu desempenho na competições, mas o fato é que essa autorização feita pela legislação municipal, que é de, mais precisamente, 10 de julho de 1991, foi apenas para um repasse. A lei fala o seguinte, no artigo 1º, fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a repassar ao Tocantinópolis Esporte Clube, enquanto representação da seleção de futebol do município, o equivalente a 30 vezes o piso nacional de salário vigente no país. O parágrafo 2º diz o seguinte, a despesa correrá na conta de manutenção do setor de desportos amador, na rúbrica 3132. Não se pode, com base nesse dispositivo, entender que o município poderia estar passando esse recurso, principalmente e sobretudo, não havendo convênios, não havendo autorização orçamentária, não havendo nenhuma outra regulamentação que pudesse respaldar esses repasses como foram feitos pelo Tocantinópolis ao longo de todo esse tempo, pelo município ao longo de todo esse tempo ao time de Tocantinópolis. Daí porque, senhora presidente, o Ministério Público de fato entende que viola os princípios da administração pública a repassar recursos do município para um time que é profissional. Nós estamos falando aqui de uma entidade privada, o Tocantinópolis. Ainda que ele sirva lá ao município, e ele é importante no município, evidentemente que causa frição nas crianças do município, no sentido de se desenvolverem no futebol com a esperança de atingir o time, de se tornar um profissional, mas é importante se registrar que o Tocantinópolis, a partir do momento que ele deslanchou, ele se tornou uma empresa privada. Ele recebe recursos próprios e tem que ser visto como uma empresa privada. E não pode o município simplesmente, sem convênio, sem uma autorização efetiva, sem a prestação de contas, fazer repasses ad eterno ao município. E o que o Ministério Público entende é que essa questão ela vai ser apreciada no final. O que nos causa estranheza é que o juiz, de pronto, já fulmina uma ação proposta pelo Ministério Público. Olha, existem provas, não há dúvida de que foram feitos repasses, não há dúvida de que não foram feitas as prestações de contas pelo município. A Câmara Municipal, o fato da Câmara Municipal aprovar as contas da Prefeitura, isso não inibe e não proíbe uma ação do Ministério Público, e muito menos uma ação do Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas fez a sua parte. É fato que quem aprova as contas do município é, de fato, a Câmara Municipal. Mas ainda que tenha a aprovação da Câmara Municipal, que muitas vezes se faz um julgamento político, essa é a verdade, e nós sabemos que não é raro nos municípios as contas serem aprovadas pelos vereadores. E isso não pode, efetivamente, nós sabemos, não pode dar um cheque em branco para os prefeitos municipais fazerem o que querem. É preciso que tenha um acompanhamento. O Ministério Público fez o acompanhamento, verificou que há indícios, pelo menos indícios fortes, de irregularidades no repasse das verbas e, portanto, é preciso que esse fato seja apurado. Daí porque, senhor presidente, sem me alongar muito na questão meritória, o que se pede é que a ação seja recebida. Não se pode negar que as provas sejam apresentadas pelo Ministério Público, inclusive com o direito de defesa dos senhores ex-prefeitos municipais, ex-prefeito e prefeito municipal, e inclusive pelo Tocantinópolis. Mas é preciso processar a ação, é preciso que esse tribunal decida no sentido de autorizar, reformar a sentença para que se processe a ação. E, ao final, vamos analisar o mérito e vamos verificar se efetivamente era permitido ou não, se era legal ou ilegal as transferências feitas, repassadas ao TEC, ao Tocantinópolis Esporte Clube. Cumprimentando os oradores, vou fazer a leitura da ementa. Apelação civil, ação civil pública, sentença de rejeição de petição inicial e extinção do processo. Município de Tocantinópolis, repasse de verba para o Tocantinópolis Futebol Clube. Existência de indícios de prática de ato improbo, possibilidade, apelo conhecido e provido. Estou provendo o apelo para
conhecendo-se da petição inicial apresentada e determinando a citação dos apelados e o prosseguimento do processo em seus ulteriores termos. É como voto. Doutor Ribamar. Acompanho, senhora presidente. Desembargadora Maísa. Eu também tenho esse mesmo entendimento, estou acompanhando. A unanimidade nos termos do voto da relatora. Obrigada, doutor Leandro.